Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a parte da Bíblia composta de 46 livros, na qual é relatada aquilo que aconteceu antes do nascimento de Cristo. Muitas pessoas questionam sobre a veracidade ou a cientificidade do que está ali contido. Devemos sempre lembrar que a Bíblia fala do amor de Deus por nós, e para declarações de amor usa-se poesia, não ciência. Para procurar na Bíblia é muito simples, devemos ver a abreviação referente a qual livro, no caso aqui Mateus, o número grande refere-se ao capítulo, e o número depois das vírgulas refere-se aos pequenos versos, aos versículos. Assim, a Bíblia é cheia de metáforas, porque ela utiliza a linguagem poética. 7 dias refere-se não que Deus demorou apenas 7 dias para criar o mundo, mas 7 é o número da perfeição. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, para dizer que a obra dele é perfeita. O barro sempre ligado à humildade, à pureza. A costela que foi retirada de Adão para fazer Eva, na verdade é o osso que protege o coração, o pulmão, mostrando que homem e mulher devem proteger mutuamente seus sentimentos. O fruto proibido, na verdade, é a escolha, escolher caminhar longe de Deus. Então, essas metáforas contidas no Gênesis, por exemplo, devem ser entendidas dentro do contexto poético, não científico. Não é que uma linguagem oposta à outra, elas apenas têm estratégias diferentes. Então, a ideia de paraíso é a ideia de estar ligado junto a Deus. De modo geral, o Antigo Testamento nos mostra como Deus, apesar de sempre oferecer seu amor incondicional aos homens, também lhes dá livre-arbítrio. Deus quer o nosso bem, mas permite que escolhamos o mal, porque senão seríamos robôs e não seres humanos. Após a criação e a decisão do ser humano em decidir distanciar-se do Pai, temos a história de 2 irmãos, Caim e Abel, simbolizando a desunião entre os irmãos e a constante oportunidade de renovação com o dilúvio, no qual Noé recomeça a criação junto com o poder de Deus. Na história da salvação, Deus manifesta-se aos patriarcas, aos grandes pais do povo hebreu, o primeiro povo a acreditar em um só Deus. Abraão, junto com Sara, conseguiram ter um filho apenas idosos, Isaque, o filho da promessa. Deus teria pedido uma prova do amor e da obediência de Abraão, que iria sacrificar o seu filho, porém isso não foi necessário, porque um anjo parou a mão de Abraão. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Entre eles, o seu preferido era José, que interpretava os sonhos. Por inveja dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo ao faraó do Egito. Porém, lá, ele conseguiu um grande cargo de vice-rei devido ao seu dom de interpretar os sonhos. O faraó sonhava constantemente com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas de milho viçosas e outras 7 secas. José deu a seguinte interpretação: 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Portanto, o faraó deveria acumular recursos nos celeiros, pois foi exatamente isso que aconteceu. José aumentou ainda mais o seu poder, a sua influência junto ao Egito, e chamou seus irmãos para morar lá, perdoando-os da venda como escravo para o faraó. Porém, com todo o povo hebreu no Egito, o faraó traiu a confiança de José e escravizou o povo, mandando matar as criancinhas. A única criança que sobreviveu foi Moisés, que foi colocado por sua mãe num cesto no rio Nilo. A princesa, filha do faraó, acabou criando Moisés, chamando inclusive sua própria mãe e sua irmã para serem babás do mesmo. Quando cresceu, o mesmo, inspirado por Deus, guiou o povo hebreu na libertação do Egito, o Êxodo. Houve uma aliança entre o povo e Deus. Deus manteria a fé e o vigor do povo, e o povo seguiria os 10 mandamentos. Esta moto inusitada no meio desta explicação é apenas para caso você deseje lembrar o nome dos patriarcas do povo hebreu de uma maneira inusitada. Imagine o barulho que a moto faz ao ser ligada.
Abrão. Em seguida, esta moto será acelerada. Isaac, um pouco mais de aceleração. Jacó, muito mais aceleração. José. Por fim, a moto fará uma grande derrapada. Moisés. Então fica assim: Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Onde quer que você esteja, lembre-se sempre de que tem o melhor amigo que poderia. Com amigos nós conversamos. E para conversar com Deus, o melhor modo é lendo e refletindo sobre a sua palavra.